Apresentação, professor Cláudio Duarte. Se quiser, pô. Estamos aqui mais uma vez para falar com você que está nos prestigiando aqui no nosso programa Evangelho e Cidadania. Primeiramente, quero te agradecer e muito, como sempre faço, pela enorme, crescente, valiosa audiência que você tem nos conferido, principalmente a você, meu irmão, minha amiga, meu amigo, líder da Baixada Fluminense, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Queimados, Japeri. Muito obrigado, porque fizeram desse programa o programa líder de audiência entre todas as rádios evangélicas na web. Para nossa alegria, estamos aqui mais uma vez. Você nos escuta toda semana com dicas preciosas aí para você que está começando a empreender, para você que já está empreendendo, para que você o faça dentro de um ambiente que lhe leve ao sucesso. E está aqui hoje, agora, conosco, ao vivo, aquele que eu tenho dito que é o melhor e o maior consultor empresarial de todo o estado do Rio de Janeiro, já um dos maiores do Brasil, que é um amigo do programa Evangelho e Cidadania, amigo aqui da Rádio Manancial, que é o consultor empresarial Rogério Martins, que eu vou trazer para a saudação inicial, antes da gente começar a bater um papo, trocar uma ideia aqui conosco. Muito obrigado, professor Cláudio. Obrigado a vocês que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente dividir um pouco dessa experiência de como empreender num mercado tão difícil. Sem dúvida. E em momentos muito difíceis também. Eu sei que falar sobre empreendedorismo pode parecer um assunto bastante distante da realidade das pessoas do ponto de vista técnico, do ponto de vista do conceito científico ou operacional. Como colocar em prática uma vida empreendedora, como ser um empreendedor de sucesso, como iniciar um negócio e ter qualidade para que esse negócio te leve à lucratividade, né? Então, existem muitas metodologias, processos e conhecimento dos quais eu falo, inclusive nos meus canais de comunicação, e estou aqui para dividir com você, atendendo aí a uma solicitação e uma necessidade muito desse momento. As pessoas estão muito sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, com dificuldades porque perderam o seu emprego, ou estão com dificuldade nos seus negócios. É hora da gente começar a falar e pensar sobre como a gente pode conduzir melhor o negócio. E essa pergunta inicial que eu quero encaixar dentro desse preâmbulo que você fez, Rogério. Quais são, desse ambiente de instabilidade econômica, social que o país vive, quais são os cuidados maiores que deve tomar essa pessoa que está nos vendo agora, que está querendo, que está pretendendo empreender? Bom, em primeiro lugar, falar sobre cuidados no empreendedorismo, eu quero dizer que nesse momento em que a gente está em crise econômica, talvez nós tenhamos que ter muito mais ação em dois segmentos muito específicos dentro dos nossos negócios, para quem já está empreendendo ou para quem quer empreender. O primeiro deles que independe, é importante saber que independe do momento econômico, todo empreendedor precisa agir com muito rigor e qualidade em duas frentes fundamentais. A primeira delas é estruturar o seu negócio com um custo altamente gerenciado. Não importa se o negócio, se estamos vivendo momentos de crise ou não. Em qualquer momento, qualquer negócio precisa ter seu custo altamente gerenciado. Quero mostrar para você uma coisa importante. O mercado hoje está sofrendo crise em vários segmentos, tá? Todo empresário tem a grande dificuldade de cobrir o seu caixa, de conseguir pagar suas contas. Como é que resolve esse problema? Se você quer ser um empreendedor em tempo de crise, você tem que tomar atitudes muito rigorosas para trazer o seu fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, numa condição suficiente para que ele possa se pagar, todas as contas possam ser pagas. E aí vai exigir gestão. Não se pode pensar em empreendedorismo sem pensar em fazer gestão. E um dos ambientes mais importantes que, curiosamente, as pessoas não consideram tanto, muitas pessoas pensam em empresa e pensam em venda, pensam em dinheiro, pensam em fazer negócio, mas o empreendedorismo começa na qualidade de gerenciar seu custo. Se você está gastando mais energia do que necessário, se você gasta mais material do que necessário para produzir algum bem que você tem que fazer, se você tem mão de obra
que não é qualificada, que está junto do seu negócio e não produz com qualidade, mas você tem que pagar. Se você tem 4 funcionários e você paga o mesmo valor para os 3, 4 funcionários, mas um funcionário produz 100% e o outro produz 50%, essa diferença é um custo aumentado que em tempos de crise vão fazer uma extrema diferença na sua lucratividade. Então, quando a gente está falando de momento econômico, crise econômica, o que acontece muito nesse momento é que o empresário, por não ter feito uma gestão de custo, ele sofre demais nesse momento, porque ele não se preparou para gerenciar toda essa estrutura operacional. Então, em tempos de crise, primeira coisa que tem que fazer, se ainda não o fez, é gerenciar custo. Coloque numa planilha, coloque detalhadamente todos os custos que você tem no seu negócio, detalhadamente, e descubra quanto você pode reduzir o custo em cada um dos itens que você selecionou. Essa é a primeira ação. A segunda ação, que é uma ação muito pertinente a quem é empreendedor. Em tempos de crise, existem dezenas de oportunidades que surgem. Dezenas de oportunidades. É nesse momento que alguém que perdeu o emprego numa determinada empresa se vê numa situação e com uma habilidade que não sabe utilizar, que não sabe como utilizar, mas o mercado demanda serviços, demanda produtos, e se você tem alguma habilidade, vamos imaginar que você seja um bom cuidador de cachorro, você ame animais, e trabalhou, por exemplo, numa veterinária e de repente agora perdeu o emprego, não está sem emprego. Você pode oferecer o seu serviço de cuidado de animais para a sua comunidade e a partir dali começar a construir um negócio. É simples. O mercado em crise produz oportunidade. O que nós chamamos da oportunidade da crise é que muitos players, muitos jogadores, muitos empresários saem do mercado porque quebram os seus negócios, porque não estão estruturados, e aí surgem oportunidades. E é nesse momento que qualquer um que tenha o espírito empreendedor, que queira mudar a sua realidade empresarial, pode começar o seu negócio. Então, crise é também uma oportunidade de negócio. Cuidar dos custos é fundamental para que você tenha um negócio independente. Esse momento é crise, daqui a pouco ele sobe, a situação econômica melhora, o mercado melhora, mas se você descuidar do seu custo, você não vai alcançar a sua lucratividade principal. Eu queria, gerente, sabe o seguinte, o Estado brasileiro, nas suas diversas instâncias, municipal, estadual e federal, são péssimos companheiros e parceiros de quem trabalha. Em geral, eles oprimem, sufocam e expoliam aquele que produz alguma coisa. Eu nem vou perguntar o que eles fazem, porque, na verdade, creio que qualquer coisa que você falar vai beirar a muito pouco. Mas, pelo menos, o que o Estado brasileiro, o prefeito, para a gente tornar isso aí mais, trocar em miúdos, o prefeito, seu vereador, seu deputado estadual, seu deputado federal, seu governador, seu senador, seu presidente, seus ministros, o que essas pessoas deveriam fazer para que você verdadeiramente tivesse um ambiente propício à sua criatividade, à sua inventividade e ao seu empreendedorismo? Bom, no primeiro momento eu penso que essa é uma resposta complexa. É uma resposta complexa quanto à realidade de tantas pessoas e tantas cidades e prefeitos e gestores públicos ao longo em todo o país, né? Mas de qualquer forma, pensar no que eles poderiam fazer para beneficiar os empresários. O primeiro passo é uma mudança cultural, né? Nós temos hoje uma relação entre governo e Estado e empresários e empreendedores que ela não é amigável, muito pelo contrário. O Estado não considera, não olha para os empresários, para aqueles empreendedores nas suas várias instâncias, microempreendedores, empreendedores individuais, empresas de pequeno, médio porte. O Estado não está preocupado em viabilizar solução para essas empresas. Um fato que faz com que as empresas tenham que se considerar sóis dentro da sua operação. Que é lamentável. Então, é lamentável. Nós vivemos uma sociedade hoje, uma gestão do governo que não é parceira, não trabalha a relação empresarial com os empresários para promover crescimento social. Porque falamos muito sobre vários mecanismos de desenvolvimento social. Falamos de saúde, falamos de educação, que é primária na operação de desenvolvimento social, falamos de esporte, falamos da própria política, que tem a obrigação de fazer isso, mas esquecemos de falar que nenhum país, nenhum povo sobrevive sem produção. Sem produção. Então nós vivemos uma sociedade que, se pararem as produções
agrícolas, industriais, comerciais, serviços, é o colapso total. E o Estado deveria olhar para as empresas, para os empreendedores, como uma grande ferramenta de transformação social. Então, o primeiro passo, aquilo que eu considero mais relevante, que é filosófico até, é uma mudança de paradigma do olhar do Estado para com os empreendedores e empresários. Porque à medida que ele faz isso, ele inclusive se responsabiliza pelo imposto recolhido para aplicá-lo corretamente. Por quê? Se você tem um comércio numa rua e essa rua não está asfaltada, urbanizada corretamente, e você paga impostos por isso, porque você vai estar registrado lá e vai pagar impostos por isso. Se você paga impostos e o Estado devolve isso em urbanização, devolve em segurança, devolve em qualidade orgânica, em estrutura, o que você ganha? Você ganha aumento do seu faturamento, porque você melhora a circulação na sua rua, você pode abrir o seu comércio ou prestar seu serviço com mais segurança no curto, médio e longo prazo, e com isso você aumenta o seu faturamento, e aumentando o faturamento você paga imposto. Então, se nós tivermos o fechamento do interesse, o alinhamento dos interesses entre Estado e empresa, entendendo que os empreendedores e as empresas são um elo fundamental da cadeia de construção de dignidade e desenvolvimento social, nós teríamos uma relação Estado e empresa, não uma relação de polícia e ladrão, não uma relação de quem faz o bem e quem faz o mal. Alguém que queira punir sempre, que é o papel do Estado hoje no Brasil. O papel do Estado cria impostos para cobrir rombos que ele mesmo fez e quem paga por isso somos nós, empreendedores. Inclusive, quem Rogério, paga por isso é a própria sociedade. O Estado, a gente fala muito isso aqui no programa, o Estado, ele está, e o pior é que nós estamos permitindo que isso aconteça. E eu sempre falo isso, a gente fala para o público evangélico especificamente, e eu conclamo a que nós não sejamos bucha. O povo evangélico, infelizmente, talvez seja um dos segmentos que menos pensa, lamentavelmente, e permite ser manipulado, cabrestado por esse bando de incompetentes e pilantras, safados que por aí estão. E a gente precisa entender o seguinte, o Estado, tudo que esse Estado faz, parece que a gente fala, quando fala de Estado, nós ficamos alijados dele. O Estado criou como se fosse um monstro próprio e que o cidadão, você, está fora disso aí. Só que quem paga essa conta para esses pilantras aí estarem... Somos nós. É uma inversão de valor, porque nós somos os credores e eles são os devedores. E, na verdade, o Estado não tem... Nós precisamos, eu penso que, a mudar essa realidade de relacionamento. O Estado precisa entender o seu papel de servidor. Sim. E a população entender o papel de quem é o contratador do serviço e merecedor de um retorno justo e legítimo. E falando de empreendedorismo, a gente não pode esquecer que um dos grandes fenômenos que agridem as empresas, que transformam as empresas em instituições marginais, é a própria política tributária que nós temos. Nós temos uma política tributária que ela é a das mais altas do mundo. E ela impõe sobre o empresário cargas que o Estado mesmo não cumpre. Porque o Estado busca isenção para si e mesmo aquelas os impostos e responsabilidades sociais que o Estado tem, ele deixa de pagar. Nós estamos vendo agora as prefeituras negociando seu INSS. Na verdade, esse é um imposto que, se um empresário deixa de pagar, ele é passível de prisão. Então, quando a gente olha para a relação Estado e sociedade, Estado e empresário, Estado e empresas, Estado e empreendedorismo, a gente percebe uma distância muito grande entre aquilo que deveria ser correto, um desalinhamento daquilo que seria justo e essa sobrecarga de imposto inviabilizando a maior parte das empresas no Brasil de seguirem com correção e lisura no seu projeto empresarial. Então a quantidade de tributos, uma legislação extremamente complexa, uma desordem tributária no Brasil faz com que a gente tenha empresas que, embora queiram cumprir a sua obrigação, pagar os seus impostos e ainda crescer dentro de um ambiente tão inadequado quanto nós vivemos, não conseguem fazê-lo por conta dessa complexidade que o Estado causa, que o Estado cria. É um verdadeiro caos. Mas eu continuo dizendo o seguinte, muitos de nós, e eu quero chamar a atenção dos ouvintes, nos posicionamos como quem espera que o Estado resolva os nossos problemas. E no ambiente empresarial, no ambiente do empreendedorismo, essa é uma decisão que vai vitimizar o empreendedor.
Toda vez que você espera que o Estado se movimente, se manifeste, para você agir, para o cidadão agir, para o empreendedor agir, já não mais só o cidadão, mas o empreendedor agir, toda vez que ele espera o Estado realizar alguma coisa por ele, para que ele faça aquilo que é certo, cria-se um círculo vicioso, porque o Estado não faz, o empreendedor e o empresário não faz, e há um prejuízo social, comercial, industrial, gigantesco em torno de tudo isso, e econômico por si só. Vamos falar das dificuldades de relações de trabalho, empresários de relação de trabalho, como cumprir todas as normas do trabalho, como cumprir todos os tributos, todos os pagamentos de tributos e impostos que o Estado nos impõe. Viabilizar uma empresa, Cláudio, e falar sobre esse momento é muito importante, porque é preciso mudar a cultura do empreendedor no Brasil. O empreendedor no Brasil começa uma empresa pensando em como eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para tentar não pagar os impostos. Como é que eu faço para sobreviver sem pagar as cargas tributárias, sem cumprir minhas obrigações trabalhistas? Como eu faço para sobreviver? Eu, como consultor empresarial, eu tenho orientado dezenas, centenas de empresários e nós fazemos lá na nossa empresa planos de negócio. Um dos critérios do plano de negócio é que todo negócio só é viável se no planejamento dele entrar todos os impostos. O negócio, para ser viável, tem que pagar todos os impostos. Esse é um negócio viável. Lógico, nós vamos pagar todos os impostos sem discutir, precisamos ter expertise para discutir estrutura tributária, para escolher o melhor modelo tributário para o nosso negócio. Então, se você está pensando em abrir uma empresa, tá? Um empreendedor quer iniciar um negócio, que regime tributário, que regime fiscal ele vai se enquadrar? Como ele vai escolher esse regime tributário para fazer com que a empresa dele seja suficientemente competente para viver nessa realidade e pagar impostos e ainda deixar lucro. Esse é o ideal, esse é o nosso olhar ideal. Toda vez que a gente monta um plano de negócio, esse é o nosso foco. E orientar o empresário com essa mentalidade faz com que ele comece o seu negócio não pensando assim, olha, eu faturo 50 mil reais na minha empresa, não, mas eu só vou emitir nota de 5 mil. Esse é um comportamento que é contagioso. E ele destrói a sociedade brasileira. E aí a gente nem pode reclamar que o Estado não cumpra o seu papel, porque somos nós também coadjuvantes no problema ético, no problema moral, no problema gerencial. Nós também não sabemos gerenciar os nossos negócios, por isso nós deixamos de passar, até para sobreviver, né? Deixamos de cumprir nossas obrigações. Então, o papel do Estado é relevante, mas o papel do cidadão é fundamental para integrar aquilo que precisa permear a nossa cultura, nosso pensamento empresarial, que é ética, que é justiça. Não basta só ter ética, é preciso ter... A ética traz com ela a justiça, e a justiça tributária, a justiça organizacional, a justiça nas relações, e uma postura do Estado que não seja de algoz, que não seja de rei sobre súditos, né? Mas que seja de servidores para aqueles que são os seus contratadores. Você falou num conceito, que é um conceito que é a base do reino, ou uma das bases do reino de Deus. Justiça. Juízo, eu ouço falar muito, Deus é amor. Amém. Mas também é juízo e justiça. E eu queria extrapolar esse nosso papo, ou colocá-lo no trilho dessa pessoa que está nos vendo agora, um cara, um evangélico, uma senhora, uma mulher evangélica como eu, e que gostaria de, talvez esteja fazendo a seguinte pergunta: será que há ambiente nas nossas igrejas evangélicas, de uma maneira geral, para que, além do reino de Deus que deve ser pregado, também fosse ensinada a questão de justiça nas relações humanas, justiça nos negócios, justiça nas relações entre marido e mulher, entre pai e filho? Isso aí poderia também ser motivo de sermões, de ensinos, de pregações? Ou deveria? Não sei. Olha, sem sombra de dúvida, sim. Sem sombra de dúvida, sim. Vivemos... Eu penso que, inclusive, quando eu falo sobre uma mudança de consciência sobre papéis, nós estamos falando o papel que a igreja tem
na construção de uma sociedade mais justa. E quando a gente fala de sociedade justa, nós não estamos falando só de sociedade judicializada. Nós estamos falando de justiça de relacionamento, justiça de convivência, justiça a partir dos princípios de convivência sociais, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais não familiares, mas de qualquer forma a igreja é um ente promotor de um discurso libertário e um discurso de justiça. Dentro do ambiente empresarial, eu tenho proposto e tenho me disponibilizado para algumas comunidades, algumas igrejas, para fazer palestras sobre empreendedorismo nas igrejas e falar sobre a responsabilidade da igreja de nortear princípios éticos, é sair do discurso de que eu tenho que ser um crente, um cristão, um evangélico ou um religioso, não importa em que instituição religiosa você participe, você pode estar, além da igreja evangélica, congregando em outras instituições religiosas de diferentes matizes, mas dentro desse discurso de que vivemos um modelo ético, vivemos um modelo com princípios de justiça, isso precisa ser aplicado e multiplicado para fora da igreja. Não é um comportamento exclusivo e circunscrito àquele dia de domingo. Aliás, ou Jesus dia jamais, de conta. Jesus Na verdade, jamais pregou nada para dentro da igreja. é para o histórico da vida, são para as relações e são para as ações que fazemos. Jesus sempre esteve no caminho. A orientação sobre o que é justo, sobre o que é amável, sobre o que é perfeito, sobre o que é ideal viver, precisa permear todas as nossas relações, tanto pessoais, empresariais, profissionais, familiares, educacionais, onde quer que estejamos. Lógico, aí a gente também não pode ser ingênuo de achar que tudo isso é muito fácil de fazer, porque nós sabemos que não é. Mas se fosse fácil... Viver em Jesus é difícil, se fosse fácil, não seríamos nós convidados a fazer, né? Se fosse fácil, os pássaros fariam, né? Os animais fariam irracionais. Nós somos convidados a fazer aquilo que não é fácil, que é dar nome às coisas, que é conduzir de forma gerenciada. Desde o princípio lá, com o mito da criação, né? Nós somos convidados a dar nome. E quando a gente fala de dar nome, não é chamar o professor Cláudio de professor Cláudio ou o professor Rogério de professor Rogério. É dizer como as coisas boas devem ser feitas. É dizer quais os melhores processos, quais as melhores escolhas éticas, quais as melhores escolhas de justiça que devemos fazer. Quais as melhores falas que devemos ter diante do outro. Quais as melhores atitudes devemos ter diante da necessidade do outro. Quais as melhores leis para organizar uma sociedade. Nós estamos falando do papel de uma instituição religiosa, seja ela qual for, de ter uma ação contundente na promoção daquilo que é o discurso. Discurso teológico, discurso teórico, discurso religioso. Né? Transformar isso em prática na sociedade. Eu não tenho dúvida que nosso país tem uma riqueza gigantesca, que é a população brasileira com habilidades múltiplas, capacidade de se superar continuamente, mas que hoje é abarcada, que hoje é soterrada, esmagada por um discurso que não é promotor de vida, não é promotor de liberdade, não é promotor de ética. Ele é promotor de atendimento às suas necessidades individuais, né? Cada um por si e Deus por todos. E essa não é uma proposta do reino de Deus, tenho certeza disso, né? É a proposta da coletividade, da doação um para o outro e dessa convivência harmoniosa e justa e amigável que pode ser construída numa sociedade como a nossa. Então, lembrando que o Estado deveria ter isso por princípio na sua Constituição e aplicado, e não uma proteção individualizada e que causa tanto mal à sociedade, muito mais a igreja, que tem o domínio da informação, tem o conhecimento daquilo que você colocou à mesa agora, né, do que Jesus diz, do que Deus ensina, do que a Bíblia ensina, e outras religiões com outras ferramentas de ensino que caminham na mesma direção, mas que precisam aplicar isso, transformar a teoria em prática e conduzir isso, se necessário e possível, eu considero plenamente possível, tanto é que eu oriento isso para os empreendedores que me consultam, transformar isso numa prática de vida também no seu negócio. Porque eu não vi ainda um empresário que atendesse às minhas orientações, que entendesse as nossas propostas e não tivesse sucesso. Eu ainda não encontrei esse profissional. Ele não existe. Todas as vezes que eu oriento, mostro o caminho, estabelecemos estratégias, criamos planos de negócio, o negócio dele se transforma em negócio de sucesso. Cumprindo aquilo que é correto cumprir. Eu quero aproveitar o seguinte, a sua empresa, a R Martins R Martins Consultoria, qual é a gama de serviços que ela presta
E eu quero mais detalhes acerca desse curso. Um curso que eu diria para você, para quem está empreendendo, é inevitável, né? Fazer, entrar, se inscrever, que é esse curso elaborado, formatado pela R. Martins Consultoria para facilitar, para introduzir você de maneira saudável no mundo dos negócios. Qual é o leque hoje abarcado pela sua empresa? E fala mais desse curso que está sendo, já está aí no mercado. Já está. Obrigado pela pergunta, professor. Olha só, a R. Martins Consultoria é fruto de uma experiência de vida empresarial prestando serviço de consultoria há 17 anos já, né? Eu vinha num trabalho totalmente individualizado, onde eu prestava serviço a empresas de consultoria para estruturar, organizar, melhorar processos, isso já há 17 anos. A partir do ano passado, 2016, eu fui convidado pela minha filha Tainá, né, que é nossa sócia hoje, a iniciar um processo... Mas um auxílio luxuosíssimo. Luxuosíssimo, sem sombra de dúvida. Amém. Foi para iniciar um processo legal. de multiplicação do conhecimento que a gente tem, que eu adquiri ao longo desses 17 anos, para o Brasil inteiro, porque ela percebeu a dimensão do meu trabalho e falou, pô, isso aí não pode ficar só circunscrito à sua presença, onde você está, você precisar ir ao cliente para resolver. O Brasil precisa disso. Então, o que a gente tem? Entramos num momento em que a gente então entendeu que poderíamos criar a R. Martins Consultoria voltada para a venda de produtos online, ou seja, para prestar consultoria através da internet para o Brasil inteiro e para fora dele, que é o que já está acontecendo. Graças a Deus. E o que nós fizemos? Nós iniciamos o nosso processo, os produtos que eu prestava serviço, meu serviço que era orientado diretamente para o empresário pessoalmente, agora eu posso fazê-lo de forma online. O cliente pode contratar consultoria online, então falar sobre quais são os produtos da R. Martins Consultoria, como é que a gente organiza e arruma a vida do empresário. Se você é um empresário, se você tem um problema no seu caixa hoje, está com dificuldade de fluxo de caixa, está devendo, não consegue organizar a sua empresa e você precisa e não sabe como fazer para resolver, a R. Martins Consultoria vai até a sua empresa, entende o seu problema, monta um cronograma de atendimento mostrando para você quais as ações que precisam ser feitas, orienta o processo e te ajuda a criar uma empresa altamente lucrativa. Isso é o que a R. Martins Consultoria faz. Nós fazemos, por exemplo, se você quer começar o seu negócio, nós vamos planejar o seu negócio. Vamos fazer um plano de negócio personalizado para o que o empreendedor quer. Se você quer começar um negócio e não sabe como fazer, não sabe quanto vai gastar, o que precisa, por que vai fazer, quem é o seu cliente, quem é o seu mercado, como você controla a sua operação, a R. Martins Consultoria vai montar um plano de negócio personalizado. Nós temos lá plano de negócio básico, intermediário e plano de negócio top, são 3 níveis de plano de negócio. Você vai nos consultar e a gente então vai montar um plano de negócio adequado a você, tá certo? Nós temos um outro caminho também, que é um caminho fantástico, é o caminho de construção de palestras e treinamentos. Esse é um produto personalizado também, onde a gente ensina sobre liderança, a gente ensina sobre empreendedorismo, nós fazemos várias palestras e workshops sobre isso, e isso é presencial. E temos aquele que é o produto que você acabou de falar. Nós temos o nosso último produto lançado agora, que é o Mais Lucro, é Fórmulas de Negócio Lucrativo, tá? O nome do produto é Mais Lucro, Fórmulas de Negócio Lucrativo. Esse produto, ele é incrível. É um produto que o empreendedor precisa ter. E eu vou dizer por que precisa ter. O nome do produto é Mais Lucro. Por quê? Um dos pré-requisitos para que um negócio exista é lucro. Não existe sobrevida de negócios sem lucro. Como é que se constrói lucro? Vou te garantir, um dado estatístico, mais de 95% dos empreendedores no Brasil não sabem construir, não sabem identificar como construir o lucro do seu negócio. Começam o seu negócio, começam operando, mas não sabem calcular o lucro do seu produto ou do seu serviço. Então, se você não consegue cumprir, se o empreendedor não consegue cumprir o elemento fundamental do seu negócio, que é o principal objetivo de produzir lucro, o lucro vai virar uma consequência, um resultado que pode vir ou não vir. E esse é o fator que em mais de 95% dos negócios quebra um negócio. Porque você começa um negócio e não sabe calcular o seu próprio lucro. O curso Mais Lucro tem esse objetivo, de ensinar o passo a passo de qualquer empreendedor, tanto para produto quanto para serviço,
quanto para a indústria, não importa o segmento que você está, de criar um caminho de construção de lucro para você ter certeza de que cada operação comercial que você fez, você teve 10% de lucro líquido, teve 15%, 20% de lucro líquido, teve quantos por cento de lucro líquido o seu mercado permitir. Então é um curso totalmente online, com 8 módulos, o aluno se inscreve, se matricula no curso, vai fazer esse curso, ele vai ficar livre para fazer esse curso na hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Então, o tempo que ele precisar, ele vai usar a internet para isso, vai acessar os 8 módulos, são 8 módulos, são 4 semanas de conteúdos, praticamente, mas ele vai ficar com esse curso disponível para ele por um bom tempo, acho que são 24 meses, se eu não me engano. Dentro dessa estrutura, ele vai receber tanto orientações gerais sobre como gerenciar a sua empresa, quanto orientações específicas, onde ele vai receber 14 planilhas em Excel, que é só preencher os dados que ele vai ter uma resposta objetiva sobre qual é a realidade do seu negócio, como ele deve vender, como ele deve construir lucro, quais as margens que ele vai receber, quanto ele vai ter que vender por dia para alcançar seus objetivos, uma dezena de ferramentas lá que vão multiplicar o resultado do empresário. Esse curso, se realizado pelo empreendedor, ou o empresário já que não sabe calcular o seu lucro, porque eu disse 95%, eu posso desafiar os nossos ouvintes aqui agora para que alguém mande para a gente uma mensagem dizendo se sabe calcular o lucro do seu negócio. Eu desafio você. Se você souber, manda aqui a mensagem dizendo que você sabe calcular o lucro do seu negócio e eu já vou te dizer que você está de parabéns, porque você faz parte dos 5% do grupo seleto de quem sabe calcular o lucro do seu negócio. E esse curso tem essa característica e tem esse objetivo. É um curso fantástico, totalmente aulas dadas por mim. Eu estou em sala de aula ensinando como calcular, como construir o lucro para o seu negócio, além de muitas outras informações sobre gestão de negócio, sobre liderança de pessoas. Esse é um curso fantástico. Rogério, como é que hoje a pessoa que está nos vendo e vai nos ver, dos impulsionamentos que a gente vai construir, como é que ela pode hoje, agora, daqui a pouco, acessar você, Rogério Martins e Tainá Martins, da R Martins Consultoria, e se agregar a essa grande família empresarial que já está abarcando quase que o mundo todo? Muito bom, muito bom. Bom, é fácil. Nós temos vários canais de comunicação, eu vou até colocar aqui para relatar. Tem vários canais de comunicação. Se você quiser, olha lá. No LinkedIn você tem LinkedIn/Rogério-Martins. Vou lá, vou repetir. No LinkedIn você tem LinkedIn/Rogério-Martins. No Twitter, Twitter rogériomartinsonline.com.br. No Facebook/Rogério Martins Online. No YouTube/Rogério Martins Consultoria. E temos as nossas plataformas de acesso. Se você não conseguir acessar pela rede social, basta ir lá. Não conseguir acessar por aí, tá tudo errado. Tudo bem, mas aí ele vai conseguir acessar pela rmartinsconsultoria.com, que é o nosso site da empresa. Sim. Vai conseguir acessar por rogériomartinsonline.com e vai conseguir acessar por sucessoadministrado.com, que é o nosso blog. Tem mais de 40 artigos lá fantásticos, gratuitamente. No nosso YouTube, nosso canal do YouTube, nós temos mais de 50 vídeos falando sobre empreendedorismo. Você que está assistindo a gente, acessa o nosso canal de YouTube, se inscreve lá, observe e assiste todos os vídeos, faça seu comentário, faça sua pergunta. Eu tenho certeza absoluta que você, ao assistir os nossos vídeos, estará adquirindo um conteúdo gratuito, totalmente gratuito, Sim. Viu, Cláudio? Porque essa é uma das nossas estratégias de trabalho. A gente divulga, quando eu disse que começamos ano passado o projeto da R Martins Consultoria com essa visão de doar informação, de entrar em vários lugares, nosso primeiro passo foi mostrar para o nosso ouvinte, para aquele que nos assiste, o que nós temos de melhor. Então eu estou entregando conteúdo sobre administração de negócios, sobre empreendedorismo, que se você fosse uma faculdade fazer caro, fazer, além de sair caro, a linguagem que eu utilizo é uma linguagem prática, operacional, simples de ser interpretada. Não é um academicismo que coloca a teoria de um jeito que você tem que pegar dicionário para entender. Então o trabalho é um trabalho mesmo de difundir conhecimento, de facilitar o empreendedor para que ele tenha sucesso da primeira vez, para que ele não erre na primeira vez, porque o prejuízo é muito caro. E não é só um prejuízo
financeiro, não, é emocional, né? O fracasso. Fracasso. Né? Isso aí mesmo. Além do que a sociedade nos cobra, isso, né? A sociedade nos cobra sermos profissionais e empresários de sucesso. Isso. Se você fracassa, a sociedade cobra. Sim. Isso de uma forma muito vil, muito dura. Né? E fica muito difícil recuperar um tempo perdido como esse. R. Martins Consultoria, nosso canal do YouTube, todas as nossas redes sociais estão cheias de informação para mudar essa realidade e te fazer ser um empreendedor de sucesso, que é um dos nossos motes. A razão da nossa existência é o sucesso do nosso cliente. Então, se você caminhar com a gente, eu tenho certeza absoluta, sua vida empreendedora, sua vida empresarial vai mudar. Gente, estamos chegando ao final. Certamente isso aqui será multiplicado, desdobrado, compartilhado, impulsionado para chegar a milhares de pessoas nessa nossa Baixada Fluminense que tanto precisa. E a gente vai, e eu quero falar muito assim para você aqui da Baixada, meu parceiro que caminha comigo das mesmas ruas, né? Como a gente precisa aqui sair dessa vala comum, né? E partir para algo mais qualificado. E eu tenho falado, talvez, o peso da minha idade, tantos fracassos, eu não tenho nenhuma vergonha disso, não. Eu errei muito mais do que acertei na minha vida, aprendi muita coisa tarde, e eu acho que muitos dos cabelos brancos que você vê agora são muitas noites de sono, sem sono, de choro, de lágrima, de tristeza, fruto de fracasso. E a gente, como é importante você hoje, que está iniciando um trabalho, iniciando um projeto, iniciando uma caminhada, aprender, se qualificar. Cada vez mais, meu irmão, minha irmã, você que escutou essa mensagem, você que vai escutar essa mensagem de novo, como é importante hoje a pessoa estar inserida nesse mundo altamente competitivo e que só irá piorar, só irá agravar essa competitividade. E se você não estiver qualificado, você será alguém sem a menor possibilidade de ser empregável. Talvez hoje uma das maiores tristezas que eu tenha como servidor público na área de educação, como alguém que ama educação, é olhar para essa garotada e, infelizmente, olhar com um olhar triste de perceber que a maior parte deles não tem, mesmo que a economia entre num ciclo virtuoso, não terão, infelizmente, tristemente, para mim, a menor possibilidade de estarem empregados. Lamentavelmente. Dignidade. Lamentavelmente. Estarão fadados ao subemprego. E eu diria mais, até o subemprego está ficando difícil para essas pessoas, infelizmente. Então, verdade. Meu irmão, minha irmã, você, meu irmão evangélico, minha irmã evangélica, estude, pelo amor de Deus. Pare com saia da mediocridade, saia da vala comum, não entre nesse discurso ruim de que tudo se resolve no espírito. Isso é uma maior conversa, isso é conversa de preguiçoso, de gente que quer te levar para o estado dele, medíocre, lamentavelmente medíocre. É a pior coisa de eu estar falando isso, Rogério, com um amigo aqui que esteve aqui, uma das coisas piores é quando você convive com o medíocre. Porque o medíocre, como ele não quer nada superior, nada de qualidade, ele te arrasta para o nível dele. E aí é terrível, triste. E eu quero contribuir com isso, porque, na verdade, essa fala é muito importante, porque nós, na verdade, somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos mais proximamente. Então, observe a média das pessoas com as pessoas com quem você se relaciona, porque nós somos a média dessas 5 pessoas. Se você quer mudar, você precisa mudar para níveis maiores. E aí, seu convite ao estudo, seu convite ao conhecimento é fundamental para trocar a realidade de uma realidade sem esperança, sem expectativa, para uma realidade melhor. Se você me permite, eu queria também completar, por favor. Falar um pouco sobre essa ideia de como empreender na crise, né? Você falou sobre isso e agora você citou novamente. Para nós sairmos do lugar comum, é necessário que o empreendedor inove.
Hoje, se você repetir práticas comuns, diárias, aquelas que são iguais, sem nenhuma qualidade de inovação, você está fadado a entrar também num bolo, num saco de empreendedores que fazem as mesmas coisas do mesmo jeito. A sua competitividade vai ficar muito maior. Talvez você que esteja ouvindo a gente aqui nessa tarde, nesse momento, não tenha um negócio, não seja um empresário, uma empresária, não seja um empreendedor, uma empreendedora. É muito provável que você não seja. Mas eu tenho certeza absoluta que você se relaciona com pessoas que são. Você se relaciona com o dono da padaria, com o dono do mercado, com o dono do açougue, com quem tem uma rede de automóveis, com quem tem uma agência. Você se relaciona com empresários. Então, se você vê valor naquilo que falamos e esse estímulo te movimenta, eu sugiro que você passe essas informações para essas pessoas que você conhece, porque os empresários precisam de informação para mudar a sua realidade. E se você, por exemplo, está achando que o preço da esquina, do supermercado da esquina está caro, provavelmente esteja mesmo, porque ele não sabe calcular o lucro dele. Provavelmente esteja mesmo, porque ele não está sabendo gerenciar o negócio dele. Quem está pagando por isso? Quem está pagando por isso é você, quem está pagando por isso somos nós. Então, se você não quer fazer alguma coisa pelo outro, por si mesmo como empreendedor, faça pelo outro. Isso vai retornar como bem para você na melhor gestão de negócios que esses empresários podem fazer. Então, em princípio, inovar é fundamental. E a gente está aí com a R Martins Consultoria para te ajudar. Amém. E fique com a Manancial, www.manancialradioweb.com.br. Baixe nossos aplicativos. Fale da Manancial para os seus amigos, para os seus irmãos de igreja, para os seus vizinhos, para os seus familiares. E entre, se agregue à rádio maior, melhor e mais importante rádio evangélica da web. Vale a pena e certamente semana que vem muito mais informação aqui no seu programa Evangelho e Cidadania. Um forte e grande abraço, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela audiência e